Olá pessoal, então continuando aqui com a nossa parte de números complexos, então agora vou falar sobre igualdade de números complexos na forma algébrica. Então, repare, se eu tenho dois complexos, o complexo Z é igual a A mais BI e um complexo W que é C mais DI, então nós temos o seguinte: o Z, o complexo Z, vai ser igual ao complexo W somente se o A for igual ao C e o B for igual ao D. Ou seja, se a parte real, as partes reais forem iguais e se as partes imaginárias forem iguais também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o 1 mais 2i, 1 mais i, só é igual a 1 mais i. Aí você vai dizer, pô, Eric, mas isso é óbvio, né? E ele é diferente do 2 mais i. Por quê? Porque não tem mesma parte real. Aí você vai dizer, pô, Eric, mas isso é óbvio, né? Para que a gente está estudando, está tendo aula, né? Está assistindo horas de videoaula só para isso? Não, vocês vão ver que isso resolve uma série de exercícios interessantes. Tá? Vou começar aqui mostrando para vocês uma questão da AFA. Tá? Uma questão um pouco antiga, AFA 94, mas que ela ilustra bem essa teoria que eu estou mostrando para vocês. Então ele fala, resolva a equação 3z menos 8 é igual a conjugado de z menos 2i. Bom? Então, repare, essa é uma equação de números complexos. O problema é que o z, eu não consigo isolar o z, né? Porque eu tenho de um lado o z e do outro lado eu tenho o conjugado de z. Então, eu tenho duas coisas relacionadas a z e aí eu não consigo isolar o z para poder achar o valor dele. Tá? Então, quando acontece esse tipo de coisa, o bizu é você fazer o seguinte: chama z de A mais BI com, lembrando, A e B reais, né? Não pode esquecer disso. Tá? Então, chamo z de A mais BI. Se isso for verdade, eu vou ter 3 vezes A mais BI menos 8 igual a conjugado de z, que é A menos BI, menos 2i. Bom, aqui vamos aplicar a propriedade distributiva. Vou ficar com 3A mais 3BI menos 8 igual a A menos BI menos 2i. Agora vou juntar aqui. Parte real do lado esquerdo seria o quê? 3A menos 8. E a parte imaginária seria 3B vezes i. E do lado direito? Do lado direito eu tenho A menos B mais 2 i. Ok, como A e B são números reais, então eu posso dizer que eu tenho dois números complexos na forma algébrica que são iguais. Se eles são iguais, então certamente a parte real do lado esquerdo tem que ser igual à parte real do lado direito e a parte imaginária do lado esquerdo tem que ser igual à parte imaginária do lado direito. Legal? Então essa é a vantagem de você saber que você tem uma forma algébrica, né, de A e B serem reais. Você garante que eu tenho uma forma, os dois números complexos na forma algébrica. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que 3A menos 8 é igual a A e que 3B é igual a menos B menos 2. E aí, vamos resolver o sistema, né? Da equação de cima, a gente obtém que 2A é igual a 8, A é igual a 4. E da outra equação, a gente tem 4B igual a menos 2, B igual a menos 1 meio. Pronto, sei o A e sei o B, eu sei o Z, né? O Z é 4 menos meio i. Tá certo? Então eu consigo resolver a equação quando ela tem mais de uma coisa relacionada a z envolvida na equação. Então tem o z conjugado de z, que eu não conseguiria resolver normalmente. Vamos ver um outro exemplo, agora da EFON. Questão da EFON 2012. Agora ele fala o seguinte, ó, resolver a equação módulo de z mais z
igual a 1 mais 3i. Tá? Então, repare, eu não consigo isolar z, né? Porque eu tenho z e módulo de z na mesma equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar z de a mais bi, lembrando que a e b são reais, tá? Então, nós vamos ter módulo de z é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, módulo mais z, que é a mais bi, isso é igual a 1 mais 3i, certo? Bom, repare que a parte real aqui é essa, né? É raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais a, tem que ser igual à parte real do outro lado, que é 1. E a parte imaginária, que é b, tem que ser igual à parte imaginária do outro, que é 3. Então, olha o que a gente obtém. Nós chegamos em raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais a igual a 1 e b igual a 3. Beleza? Aí, bom, esse b aqui eu posso substituir aqui no lugar do b. E aí ficamos com raiz de a ao quadrado mais 9 mais a é igual a 1. Passo a para o outro lado e a gente chega numa equação irracional, né? Raiz de a ao quadrado mais 9 é igual a 1 menos a. Como é que eu resolvo essa equação? Bom, a gente tem que elevar ao quadrado dos dois lados para eliminar a raiz. Sempre lembrando que quando eu elevar ao quadrado, eu tenho que testar as raízes no final, tá bom? Então, ó, elevando ao quadrado, a gente obtém o quê? A ao quadrado mais 9 igual a quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, a ao quadrado a gente cancela e a gente obtém 2a igual a menos 8, a igual a menos 4. E aí faz um teste rápido, né? Se o a for menos 4, a gente obtém raiz de menos 4 ao quadrado mais 9. Então, o lado esquerdo daria raiz de 16 mais 9, vai dar raiz de 25, que é igual a 5. E o lado direito daria 1 menos 4, que é 1 mais 4, que também é 5. Então, ok, né? Tá. Então, de fato, o a igual a 4, a igual a menos 4 é a solução, é a raiz desse sistema, né? A solução desse sistema. Então, o complexo z vai ser menos 4 mais 3z. Esse é o complexo que é a solução. Tá bom? Beleza. Agora, um outro exemplo que eu gosto muito de fazer é o seguinte, ó. A gente aprendeu a operar com números complexos, né? Aprendemos a somar, subtrair, multiplicar. Porém, a gente ainda não aprendeu a tirar a raiz quadrada de um complexo, né? Como é que eu tiro a raiz quadrada de um complexo? Então, é isso que a gente pode aprender agora. Por exemplo, o que seria a raiz quadrada do complexo 3 mais 4i? Beleza? Então, a gente pode tirar a raiz quadrada também utilizando essa propriedade da igualdade. Então, vamos lá. Se eu chamar raiz... bom, repare que encontrar a raiz quadrada de um número é descobrir o complexo z, tal que z ao quadrado daria 3 mais 4i, certo? Daria 3 mais 4i. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão do símbolo de raiz, tá? Z ao quadrado igual a 3 mais 4i. E como é que eu resolvo isso? Bom, eu vou chamar z de a mais bi, lembrando que a e b são reais. Então, nós vamos ter o seguinte: a mais bi ao quadrado é igual a
3 mais 4i. Aí desenvolve. Quadrado da soma vai estar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, mais b ao quadrado, i ao quadrado, igual a 3 mais 4i. Lembrando que b ao quadrado, i ao quadrado vai ser menos b ao quadrado. E aí a gente fica com a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2ab vezes i igual a 3 mais 4i. Certo? E aí, bom, parte real tem que ser igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Então, ficamos com o sistema a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 3, 2ab igual a 4. Certo? Dessa segunda equação, nós tiramos que b igual a 2 sobre a e substituímos lá em cima. Quando a gente substitui, ficamos com a ao quadrado menos 4 sobre a ao quadrado igual a 3. Faz o MMC, chegamos em a quarta menos 3a ao quadrado menos 4 igual a 0. Essa é uma equação biquadrada, né? A gente pode fazer aquela mudança de variável, chamar a ao quadrado de outra letra. Vou chamar, por exemplo, a ao quadrado de t, e aí ficamos com t ao quadrado menos 3t menos 4 igual a 0. Calculando aqui, ó, a soma é 3 e o produto é menos 4. Então deve ser 4 e menos 1, talvez. Isso. T igual a 4 ou t igual a menos 1. Mas lembre-se que t é a ao quadrado. Então a gente descobriu que a ao quadrado é 4 ou a ao quadrado é igual a menos 1. E aí, bom, a ao quadrado igual a 4 nos dá que a igual a mais ou menos 2. E quando a gente diz que a ao quadrado é menos 1, a gente pode dizer que o a é mais ou menos i. Tá certo isso? Bem, tá errado. Cuidado. Lembra? Nós dissemos que a e b são reais. Então, a ao quadrado não pode ser igual a menos 1, porque a é real. E aí, a ao quadrado não pode dar menos 1. Não tem solução real essa equação. Não pode dizer que a ao quadrado que a é mais ou menos i. Por que eu não posso? Porque senão eu teria o complexo, por exemplo, z igual a 1 mais 2i vezes i. A parte real é 1 e a imaginária é 2i. Só que esse complexo, na verdade, é 1 mais 2i ao quadrado, que seria o menos 1, né? Ou seja, ele teria uma mesma forma algébrica escrita de duas formas diferentes. Entendeu? Então, por isso, a forma algébrica ela tem que ser única, para poder a gente garantir a unicidade dos complexos. Tá? Da forma dos complexos. Então, por isso que a gente não admite que a e b não sejam reais, né? Esse é um dos motivos, né? Mas eu acho que é o principal, assim, que dá para a gente entender. Então, lembrando que é um sistema, você tem que achar o a e o b, né? Então, achamos o a, aí o b, lembrando que o b é 2 sobre a, então o b vai ser 2 sobre mais ou menos 2, ou seja, o b vai ser mais ou menos 1. Com isso, nós temos os complexos z, que são as raízes quadradas de 3 mais 4i. Um deles é o 2 mais i, né, que é a igual a 2, b igual a 1. E o outro, que deixa eu dar aqui, senão vai sumir. O outro que é se o a for menos 1 e o b for menos 1, que é o menos 2 menos i. Beleza? Show, pessoal. Então, até o próximo vídeo.